Fala pessoal, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar da Gaja Magenta. Será que é uma boa máquina mesmo? Será que é tudo isso? O que ela é afinal? Então vamos lá. Vamos tirar da embalagem, tranquilo. Os acessórios que acompanham. Cabo de força, manual, dosador. Ela vem bem embalada. A Gaja sempre tem essa preocupação. Lembrando que ela tem uma etiqueta ali, tá? Um adesivo na frente do display. Basta tirar e a máquina está pronta para usar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês e avisá-los é que essa aqui é uma máquina 127 volts, ela tem a opção 220 também e ela a potência dela é de 1400 watts, ok? Então o cabo, uma máquina 127 volts, ela tem maior corrente passando, então ela, se você fizer a conta aí, vai dar mais de 11 ampere, certo? Então aqui é um cabo que segundo o fabricante é 16 ampere, aqui é a bitola 20 ampere. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é comum o pessoal comprar uma máquina dessa, vir com esse cabo e usar um adaptador que vai realmente tirar até a garantia da máquina. Não use adaptadores e principalmente verifique lá, não corte o aterramento da máquina também. Verifique se o seu edifício tem o aterramento. Caso não entre na sua tomada, porque isso aqui é mais grosso, provavelmente a sua tomada é de 10 amperes, você tem que trocar a sua tomada, a fêmea lá da parede, a tomada fêmea, o plug fêmea lá, o conector, enfim, por uma 20 para ele entrar certinho. Faça isso. É uma dica muito importante que as pessoas se esquecem. Coloca, tá funcionando, tem um ano funcionando, beleza. Mas você tá no limite aí de ter aí um rompimento, uma queima. Acontece muito com secadores de cabelo. As mulheres, eu vou falar mulher, mas homem também usa secador de cabelo. Vem desse jeito aqui, quando é 127 volts, normalmente. E aí a pessoa coloca e depois queima, Coloca o adaptador, coloca na tomada e começa a queimar. Tem casos de incêndio na residência, então tome cuidado. Primeira dica que eu dou. Aqui está o painel, os botões touch, 5 bebidas, sendo uma água quente. E se contar o vapor, pode até ser 6, beleza? Então vamos entrar aqui nas configurações, pode fazer um flush, que é a limpeza ali, e ir direto nas definições. Idioma, já coloquei português. O filtro de água, você define se vai usar filtro de água. Tempo de espera para ela desligar, você pode configurar aí. Unidade, sempre coloque ml. Dureza da água, já coloquei 1. Contador é a quantidade de bebidas que saiu. O som das teclas, ela faz um som, você pode definir aí. E a definição de fábrica, muito tranquila essa configuração dela. Vai para home. Agora você pode pedir um café e ela é um pouco diferente. Você aciona o touch indicando a bebida. Você pode escolher entre as especificações dela. Então você pode ajustar para cada bebida a quantidade de água, temperatura e a quantidade de café por dose, entendeu? Super tranquilo, porém não é tão intuitivo assim. Então você aperta muito o botão para sair um café, diferente das outras máquinas, Colocou uma xícara embaixo, apertou o botão, o café sai. Mas essa é a proposta dela. Bom, primeiro você tem que entender que nós estamos falando de uma marca aí que há muito tempo já está consolidada no mercado, que é a Gadia, lá de 1948. A Gadia é uma empresa que sempre desenvolveu máquinas de café profissional, com porta-filtro e tal. Sempre foi o core da Gadia. Porém, só para você entender, a Gadia, a Saeco, a parte de máquinas da Philips, dentre tantas outras marcas, pertencem a um grupo chamado Evoca Group. Esse grupo é o maior do mundo em relação a máquinas Coffee Vending Machine, que também engloba a super automática como essa aqui. Então o que eu quero dizer com isso é que a Gadia, a Saeco, elas compartilham as mesmas peças por dentro, internamente, e por fora em alguns casos. Se você prestar atenção, você vai ter aí algumas máquinas que são praticamente as mesmas, só mudando o nome em relação à marca e o modelo. Dá uma olhada aí. A Gadia Navilho é igual a Saeco Viena OCS. A Bessana, a Gadia Bessana é igual a Saeco X-Mol. Gadia Anima igual a Saeco Encanto. Entendeu? Então quando você estiver adquirindo uma Gadia Magenta ou Magenta, ela por dentro é a mesma coisa de uma Saeco em relação ao motor do moinho ou conjunto moinho, que é de cerâmica. O grupo é o mesmo. A bomba UCA, Tanto que a UCA é uma marca, que eu já sempre menciono aí nos meus vídeos, normalmente. Uma marca aí que foi, essa bomba, foi criada em 79, 80 ali. A primeira bomba vibratória para máquinas de café é utilizada nas Gadia, na Philips, nas DeLonghi, a Jura, o Jura, tantas outras marcas. Então o que eu quero dizer é que a Gadia, ela é fruto da Saeco. Porque a Saeco, sim, em 1985,
desenvolveu a primeira máquina super automática, e a partir dali praticamente não mudou muita coisa. A Gadia foi adquirida pela Saeco, que depois foi adquirida pela Philips, que foi adquirida pelo grupo NW, que também foi adquirido pelo grupo Evoca. Olha só, então é um grupo com um guarda-chuva com uma série de marcas ali. Então, quando você adquire uma Gadia, você também está adquirindo aí toda a qualidade da Saeco, por exemplo. Então ela é melhor que a Saeco? Bom, estamos falando de marca, são as mesmas. Tá, mas então qual é a diferença da Gadia Magenta? Ó, agora falando da Gadia Magenta, é uma excelente máquina, sim. Ela tem uma série de opções, muito bacana, principalmente no seu visor. Lembrando novamente, estou aqui com a Gadia Magenta Plus, porque ela tem aqui o bico Panarello. Então ela pode ser bem parecida com a Gadia Anima Panarello. Praticamente, na minha opinião, é uma Anima Panarello evoluída. Por quê? Porque nós temos aqui um painel de touch, é um LCD colorido e botões touch, praticamente uma Anima, tirando essa questão do painel. Quantidade de água a mesma, quantidade de café a mesma coisa, o mesmo grupo. Eu vou fazer um vídeo desmontando ela, mostrando para você por dentro, é a mesma coisa. Bom, agora a construção dela, eu costumo dizer nos meus vídeos, quem me segue aí sabe que quando eu falo de Gadia, eu estou falando aí em relação ao acabamento. Normalmente a Gadia tem uma preocupação mais com o acabamento mesmo. Então você tem, eu sempre comparo a Gadia Anima com a Saeco Lyrica e você vê a diferença em relação ao acabamento. Só que são propostas diferentes, eu sempre fiz isso aí. Aqui também é uma proposta diferente, então assim, é a melhor máquina? Não, não é a melhor máquina, mas é uma boa máquina e ela está entre as melhores. Sim, é super automática, então ela está entre as melhores em máquinas super automáticas. Então ela não difere muita coisa de uma Anima, se você tem aí, ou Anima, tanto faz, ou você tem uma Saeco Lyrica, ou você tem, vamos lá, uma Gadia Abessana, você tem uma X-Mol, é tudo igual por dentro. Ah, mas eu já tomei o café de uma Magenta, ela é melhor que da Lyrica. Isso depende muito de como ela foi ajustada, principalmente a relação com o moinho, tá bom? Lá o grau de moagem do café. E por falar nisso, essa máquina é o mesmo moinho com a mesma regulagem de café. Ela não tem, você vai perceber aí que são 5 pontinhos. Esses pontinhos aí não são níveis de regulagem, não são 5 níveis de regulagem. Apenas os pontinhos ali, se você perceber, é para indicar que para um lado, quando você gira a chave que acompanha ela vai deixar mais grosso o café, né, moído, e para o outro lado mais fino. Ela vai abrir ou fechar o moinho de acordo com que você mexe a chave ali. Mas você pode perceber que isso aí ele não é catracado ali, né, nos 5 pontos. Então não são exatamente 5 níveis de moagem. No meu entendimento ele tem pelo menos uns 15 ali, porque se eu desmontar um moinho para você ver, e tem alguns vídeos meus aí desmontando o moinho, você vai ver que tem uma catraca ali, muito simples. Então cada dentinho ali seria um grau de moagem, tá? Na regulagem dela. Então não são apenas 5, tá bom? A Gadia Magenta, ela é muito legal, muito bacana mesmo, porque quando você aciona um botão para pedir uma bebida, ela abre um submenu de outras opções. Então você pode naquele momento selecionar a bebida que você quiser, e ali você pode definir a quantidade de água, a temperatura, 3 níveis, né? Baixo, médio e alto, e também a quantidade de pó que vai nessa xícara de café. Essa quantidade não tem como você visualizar ali por peso, por quilograma, ok? Porque esse tipo de máquina ela trabalha com tempo de rotação. Então ela tem um tempo pré-definido para girar o moinho. A quantidade que saiu é aquela quantidade. Então, se você consegue fazer uma relação, se a máquina está toda ajustada certinho em relação à granulação do café, quanto mais café você colocar naquele sinalzinho ali, mais tempo ela vai ficar girando, consequentemente mais pó vai cair. Olha só, a Gadia, tanto a Anima, a Magenta, a Gadia, costuma colocar um kitzinho ali. Primeiro, esse aqui é uma fita que a gente chama aí de dureza da água. Você coloca na água. Eu nem uso essa fita aqui. A partir do momento que você está usando uma água, que eu aconselho usar uma água mineral, mas vou usar filtrada, tá bom. Falei várias vezes, água filtrada, você sabe se o filtro tá bom, você sabe se essa água está sendo bem filtrada, sabe se esse filtro é apropriado para esse tipo de água, para a máquina. Cara, então, se essas questões aí você deixou uma de fora, você não consegue responder, compra um galão de 20 litros ou de 5 litros, que é muita água, mineral, que é certeza que a água tá boa. Aí você não vai precisar usar isso aqui para configurar lá a máquina. Outro detalhe, eu sempre coloco o nível 1 de calcificação, de dureza da água, perdão, nível 1, porque aqui no Brasil normalmente a água é muito melhor que na Europa, não é uma água dura, muito saloba como o pessoal chama, desde que você obviamente use uma água aí bem filtrada,
de preferência mineral, eu nem uso isso aqui. Isso aqui é o que? Isso aqui é a graxa é um lubrificante atóxico de silicone para máquinas de alimento, que no caso máquinas de café, ou seja, ela não contamina. Então você pode, raramente as pessoas usam isso aqui, mas você pode fazer a lubrificação do seu equipamento. Porém, para ser bem sincero, eu aconselho você levar todo ano, porque depois de um ano provavelmente você já perdeu a garantia da máquina, levar para uma assistência técnica, certo? Para quê? Para fazer uma revisão geral, como você vê nos meus vídeos aí. É importante. Isso aqui, beleza, dá lá pro técnico para ele passar, mas você mesmo passar sem limpar realmente corretamente a máquina, eu não acho muito interessante, mas está aqui, você pode passar ali super tranquilo e vende com ele. Essa aqui é a chave do moinho, certo? Para você deixar ele mais fechado, mais aberto, mais grosso, mais fino. E aqui, essa aqui é uma colher medidora, certo? Uma colher medidora. Pra quê? Cara, eu vou falar a verdade pra você. Tente não usar muito isso aqui, que é pra você colocar o café em pó. O café em pó não pode ser qualquer café em pó que vai aí. Eu costumo dizer o seguinte, existe café moído e café em pó, certo? Se você pegar um café em pó mesmo, que é mais adequado para fio, pano de papel, você vai perceber que ele é bem fino mesmo. É inadequado esse tipo de granulação nessa máquina. É bem capaz de não sair café nenhum ou sair bem forte e um fiozinho de café. Você vai achar que é o problema na máquina. Uma outra situação é exagerar no tamanho da medida. Então, o máximo é isso aqui. Isso aqui vai dar, num café moído, aproximadamente aí 9 gramas de café, 10 gramas no máximo. Mais que isso, você tem que entender que isso aqui não é uma máquina profissional, aquelas de porta-filtro, que suporta tranquilamente aí 30 gramas de café. Essa máquina não suporta tudo isso, então você pode ter um problema, porque na hora da compactação, eu vou pegar o grupo para vocês entenderem melhor. Aqui está o grupo, para quem conhece, sabe, aqui tem uma câmera, certo? Se você colocar isso aqui até a boca de café, na hora do grupo subir, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, ele sobe, tá vendo? Acho que dá para ver, né? Ó, tá subindo, ele tem um contrapistão aqui, um pistão aqui embaixo, certo? Quando você sobe ele com muito café, existe esse encaixe aqui que é de uma engrenagem que está dentro da máquina. E nessa engrenagem tem um tempo, ou melhor, tem uma saliência que bate numa microchave ali dizendo que está na hora de tirar o café. Então ele vai girar e com muito pó aqui pode ser que não chegue nessa microchave e a máquina tenta empurrar, já que você colocou demasiadamente pó aqui, e aí você pode ter um problema na sua máquina, inclusive aí detonar alguma coisa, principalmente em relação ao motor. Uma coisa interessante da Gadia Magenta, e assim como outras máquinas também que são assim, você tem aí um ajuste de dose para cada dose que você for tirar. Isso é interessante. Sim? Nem tanto. Pare e pense na seguinte situação que eu vou colocar aqui agora para você. Um cliente chega no escritório, se essa máquina estiver no escritório ou numa empresa, esse cliente é oferecido a ele um café, certo? E essa máquina parece ser intuitiva, né? Até mesmo o conceito de intuição pode ser diferente para mim e para você. Mas vamos lá, esse cliente vai até a máquina, ele olha para a máquina, vê que é uma máquina de café e ele tenta, né, apertar, coloca uma xícara embaixo, porque tem clientes que simplesmente apertaria ali e sairia o café. Olha só, nem tudo é intuitivo. Então ele coloca esse copo na máquina e aperta o botão. Se ele é um cliente, se é uma pessoa que já experimentou café, já experimentou uma máquina em outras empresas, provavelmente ele experimentou em uma máquina que bastava apertar um botão de café, a máquina moeria o café e soltaria o café, distribuiria a bebida na xícara para ele, correto? Pois é, essa máquina não. Então veja, primeiro, ele vai tentar apertar provavelmente na tela, certo? E se esse cliente apertar muito essa tela, achando que é touch na tela, ela vai quebrar e aí o prejuízo fica com você. E se ele apertar muito forte também o touch, o botão, ele pode quebrar também. Olha só essa máquina como é. Lembrando também, mesmo que ele consiga chegar até o primeiro estágio, que é apertar o botão lateral ali do café, por exemplo, o expresso, ele vai ter aquelas outras opções, ele vai ficar maluco. Até ele entender que ali é água, que ali é temperatura, que também é a quantidade de café por dose, e depois apertar o start, pensa um pouco, seja sincero. Seria interessante uma máquina dessa numa empresa, na sua empresa, caso você queira buscar uma máquina para sua empresa, para seus clientes, oferecer um bom café? Eu acho que não. Para isso nós temos aí outras opções. Eu indicaria, dentro do meu conhecimento, que eu acho muito interessante, é essa Ecolírica ou a Gadia Anima Panarello. Eu acho melhor ainda essa Ecolírica, que ela tem as mesmas características, o mesmo motor, mesmas peças por dentro,
faz o mesmo café, porém ela é mais simples, mais direto. Apertou o botão e já era ali, entendeu? Mesmo assim, já há casos que a pessoa pode apertar um vapor na lírica e sair o vapor, não saber desligar e pronto, ainda assim corre esse risco, mas com a Guardian Magenta você corre um risco maior ainda. Porém, vamos para uma outra situação. Você está comprando para uma empresa onde quem vai desfrutar do café são os clientes internos ou chamados funcionários, colaboradores. Ali você faz um pequeno treinamento de como tirar a bebida e tá ok, certo? Ou essa máquina você vai comprar para você, para colocar para uso doméstico, para colocar na sua casa. Beleza, show de bola, muito bonito, muito atraente. Seus amigos vão ficar encantados com ela, mas é por isso que eu digo para você. A máquina, ela é boa, mas depende para que situação ela é boa. Numa situação como eu discorri para você aí, numa empresa, eu acho que ela não é tão interessante assim, embora uma máquina muito bonita, mas há outras opções. Sobre a limpeza dela, não preciso falar muito que ela é igual às outras máquinas. Tem que limpar ali todo dia a gaveta de borra, certo? O grupo uma vez por semana, descalcificação tem que ser feito de acordo com o manual, basta ver o manual e tá tudo certo. Uma questão que eu sempre digo é o seguinte também, procure evitar lavar a máquina, né? A parte de borra, ali a bandeja, o próprio grupo com esponja. Mesmo aquela esponja amarela, né? Ela risca também. Então eu aconselho você pegar um paninho de microfibra e fazer essa limpeza ou um pincelzinho também. Eu acho mais interessante que passar a ficar a esponja. Quem tem máquina sabe o quanto que depois vai ficar tudo opaco, mas não vai estragar. Porém começa a ficar um cheiro na máquina a mais do que quando ela estivesse lisa. Então, a Guardian Magenta é uma boa máquina, é uma excelente máquina dentro da sua proposta. Tá, e onde que eu compro uma máquina dessa? No Brasil, máquina de café superautomático ainda é uma coisa que está engatinhando. Não é qualquer lugar que você vai encontrar e de qualquer pessoa que você comprar, eu acho que às vezes pode ser furada. E eu vou dizer por quê. Presta atenção nisso aqui, olha só. Mas que arrependimento, hein? Eu já xinguei a mulher que comprou essa máquina aqui pra nós, que é o Compras, né? Ele pegado de vocês, aí foi pegar lá de... não sei de onde esse cara que é, se é de Cuiabá ou não. Mas daí alguém tem contato com ele, diz que não presta assistência pra nós, manda um telefone da mulher lá de Campo Grande. Onde é que a mulher não atende por telefone, ela tem que vir aqui, cobra deslocamento, que é 2.000 e poucos reais. Então tá bem complicado, né? Com vocês aí sempre foi muito fácil. Esse cliente comprou uma máquina, ele já era cliente nosso, porém ele achou um valor mais barato na internet, vocês perceberam, e comprou esse equipamento. Só que, diferente de uma televisão que você pode comprar e quando solicitar uma assistência, é um tipo de equipamento muito mais fácil de encontrar assistência técnica, a máquina de café não é assim. Inclusive a pessoa que vendeu para ele não conseguiu dar assistência via WhatsApp ou via telefone, cobrou aí R$2.000 para ir até ele para fazer esse ajuste aí que ele está pedindo na máquina. O cliente aí não teria problema se a máquina fosse comprada conosco, fosse adquirida pela Savage Coffee. Nós faríamos toda a configuração das doses, mostraríamos para ele através de vídeo e depois que chegasse, caso ele quisesse fazer alguma um pequeno ajuste, nós enviaríamos vídeo para ele ou faríamos o FaceTime mostrando como que faz o mais rápido possível. Então você que vai adquirir uma máquina de café, não importa a marca, pense bem onde você vai adquirir essa máquina. Veja se essa empresa ela é especialista em máquinas de café e veja o pós-venda dela. Quem compra com a Savage Coffee, quem adquire produtos ou mesmo faz serviço com a gente, nós também fazemos aí manutenção de máquinas, sabe o quanto nós somos rígidos com essa questão do pós-venda. Então eu particularmente faço vídeo para o cliente, mostro o que é, o que tem que trocar, o que está complicado, o que não deve trocar. Eu prefiro fazer assim, porque o pós-venda é muito importante. Eu sei que a venda não existiria sem um pós-venda, mas há questionamento, porque você tem um pós-venda antes da venda, que é basicamente o quê? Os depoimentos das pessoas. Os depoimentos é um pós-venda. Então, às vezes, a pessoa compra mediante um pós-venda, através do depoimento, opinião das pessoas. As pessoas gostam do nosso serviço, gostam das máquinas que compram. Às vezes não é o mesmo valor, a gente sabe disso, mas tem que ter essa percepção na hora que você adquirir um equipamento como esse aqui, que não é muito barato. Então, tome cuidado com quem você está comprando, tá bom? Não estou nem falando de sites de golpe, não. Estou falando na hora que você pedir uma manutenção, alguma dica, né? E a gente recebe diariamente telefonemas, mensagens de pessoas que compraram a máquina no marketplace aí, e aí não conseguem o suporte de quem ele comprou, vem parar aqui.
e a gente tem que atender nossos clientes primeiro, né? Não estou dizendo que não vou atender essas pessoas que não tem nada conosco, não comprou nada, não tem nenhum serviço com a gente, mas é mais difícil a gente atender, eu principalmente porque eu tenho muita coisa para fazer, tem muita gente para atender por causa do pós-venda. Beleza, pessoal? Então, uma excelente máquina, mas é tão boa quanto qualquer outra da Saeco, a da Garja, a DeLonghi também, são máquinas boas. Então, você tem que ver de onde você está comprando. Esse que é o grande lance, beleza? Valeu!